Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do canal Resenha Rubro-Negra, e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre situações de contratação, sobre também situação sobre a parte financeira do Flamengo. Será que o Flamengo tá bem para no ano que vem poder fazer algumas contratações mirabolantes? E também quero falar sobre a renovação do Dorival Júnior. Houve algumas novidades no caso Dorival Júnior, seleção brasileira. Então fica aí até o final para você não perder absolutamente nada de tudo que eu tenho para trazer para vocês nesse vídeo incrível, tá bom? Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e peça aos seus amigos e às suas amigas rubro-negras para darem uma passadinha aqui, assistir os vídeos do Resenha Rubro-Negra, do Fla Nação VVP. Quem sabe eles acabam gostando e podem vir e se inscrever aqui. É esse o segredo para os canais Resenha Rubro-Negra e Fla Nação VP crescer. O segredo é você que está aí do outro lado. E é claro, né? Vamos aproveitar o momento para a gente poder dar uma olhada naquela propaganda da Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. E se você acha que porque o Mengão queridão não vai jogar mais, você não tem mais o que fazer para se divertir, você está redondamente enganado. Tá rolando amistosos de seleções no mundo inteiro, onde a Bet7k está trabalhando em cima. Tá rolando também a Copa do Mundo, que começa nesse domingo. Quinta-feira da semana que vem, às 16 horas, já tem Brasil e Croácia. Então, tem muita coisa para vocês fazerem na Bet7k, sem contar que na Bet7k ainda tem o cassino e outras plataformas para você se divertir bastante. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e vá fazer o seu cadastro para você poder ganhar o dobro daquilo que você colocar na sua primeira aposta. Colocou 100, eles te dão mais 100, fica 200. Colocou 200, eles te dão mais 200 e aposta com 400. Mas só vale no link que está aqui na descrição desse vídeo. A Bet7k é indiscutivelmente a melhor casa de apostas do Brasil. Aqui você aposta e saca mais rápido também, beleza? Bom, então agora vamos começar a falar sobre tudo aquilo que eu tenho para falar para vocês. Primeiro eu quero falar sobre finanças, tá? Como vocês sabem, o Mengão queridão vai ter de receita bruta 1,2 bilhão de reais para receber neste ano de 2022. Mas o que é receita bruta? O torcedor rubro-negro pode não entender certinho essas nomenclaturas financeiras que acabam aparecendo por aí e até se enganar, se iludir com os valores que o Flamengo tem em caixa para poder administrar. Então vamos entender o que é receita bruta. Receita bruta é todo o dinheiro que eu vou receber sem abater as minhas despesas. Então o Flamengo vai receber 1,2 bi, mas não vai poder usar 1,2 bi porque a gente tem que abater nesse valor as nossas despesas. O que são despesas, nação? Despesa é tudo aquilo que o clube tem para pagar. Então vamos lá. O Flamengo hoje tem uma dívida de 270 milhões de reais, segundo o Rodrigo Tostes disse em um podcast recentemente. Então nós temos uma dívida de 270 milhões. Nós temos as despesas com funcionários da Gávea, funcionários do Ninho do Urubu, manutenção do Ninho do Urubu, folha de pagamento dos jogadores, isso tudo são despesas do Flamengo. A dívida de 270 milhões, ela está equacionada em parcelas que o Flamengo paga mensalmente. Então as parcelas dessa dívida se transformam em despesas. Então, junto com o pagamento dos funcionários do Ninho, os jogadores do Flamengo, os funcionários da Gávea, há também as despesas que envolvem o pagamento da dívida de 270 milhões de reais. Está incluso nas despesas do Flamengo. Tem despesa com hospedagem, deslocamento, fretamento de avião, alimentação na Gávea, no Ninho do Urubu. Tudo isso são as despesas do Flamengo. Então você guardou o valor, né? 1,2 bilhão de reais de receita bruta. Você pega essa receita bruta, subtrai das despesas do Flamengo e aí você vai saber o que está nos cofres do Mengão queridão. Então, 1,2 bilhão menos 1 bilhão de despesas, que foi o que o Flamengo teve ao longo de 2022, o Flamengo entra em 2023 com um superávit, ou seja, com dinheiro em caixa, com dinheiro na conta no banco,
de 200 milhões de reais. Isso é mais do que qualquer clube na América do Sul já conseguiu. O ano passado, o Flamengo teve um superávit. E o que é o superávit? O superávit é aquilo que sobra depois que você recebeu de todo mundo e pagou todo mundo. O Flamengo teve o ano passado um superávit de 120 milhões de reais. Esse ano está previsto que o superávit vai ser de 200 milhões de reais. O Landim senta na cadeira dele no dia 1º de janeiro, tira o extrato do Flamengo e tem lá 200 milhões de reais. É dinheiro pra chuchu, nação. Desse dinheiro, eu já comentei com vocês, mas não custa reforçar, uma boa parte desse dinheiro fica numa aplicação que transforma esse dinheiro numa movimentação de euro e dólar. Para que serve isso? Com a flutuação do câmbio, ou seja, às vezes o dólar e o euro estão mais altos, às vezes estão mais baixos, o nosso dinheiro acaba perdendo valor. Daí o Flamengo fica sem ter poder aquisitivo para poder ir lá na Europa e negociar em euro, ou para poder ir na Argentina e negociar em dólar. Então o Flamengo protege parte desse dinheiro, transformando ele em euro e em dólar. Daí, na hora que o Flamengo vai na Europa contratar alguém, o Flamengo está em condições de igualdade na moeda. Entenderam? Isso é uma jogada, uma sacada sensacional do Tostes e do Landim. Os caras protegem parte do dinheiro do Flamengo, transformando ele em dólar e em euro. E aí o dinheiro começa a valorizar e faz com que o Flamengo tenha condição de igualdade para ir na Europa para buscar o jogador. É claro que quando eu falo condição de igualdade, eu estou dizendo moeda com moeda. Eu não estou dizendo que o Flamengo pode tirar o Cristiano Ronaldo do Manchester United, porque isso ainda é impossível. Mas eu estou dizendo que moeda por moeda, o Mengão queridão consegue competir naquele jogador específico que ele sabe que ele tem orçamento para poder buscar. Entenderam até aí? Então, resumo da ópera. O Flamengo deve entrar o ano que vem com 200 milhões de reais nos cofres. Essa é a primeira jogada que eu queria passar para vocês. Segundo, contratações de jogadores. Vocês estão vendo lá no Fla Nação VVP, que é onde eu coloco mais sobre contratações de jogadores, que os nomes se repetem muito. É Davi Terans para o meio de campo, é o Oscar para ser o grande jogador, é o Anderson Talisca que foi sondado, é o Caio Jorge que está sendo monitorado. Então vocês veem que os nomes não mudam. E os nomes não mudam porque o Flamengo está focado nesses caras. O Wallace, que faz tempo que o Flamengo está focado nele, está tentando trazê-lo. Então o Flamengo não sai muito desse nicho. É claro que o Flamengo tem opção B, C, D, E, F para todos esses jogadores, caso as negociações não deem certo. O Gerson, que é uma oportunidade de mercado, né? Nem estava nos planos do Flamengo trazer o Gerson, mas é uma oportunidade de mercado. Só que muitas pessoas ficam bravas porque, ao passar dos dias, a gente vem trazendo informações sobre os mesmos jogadores, mas informações diferentes. Informações que complementam a de ontem, a de hoje de manhã. Mas é assim que funcionam as negociações. Elas são morosas. Você que acompanha o nosso canal ao longo dos últimos anos sabe disso. Toda negociação do Flamengo demora pela gigantesquidade, acabei de inventar essa palavra, pelo tamanho do Flamengo. As negociações demoram. Quando nós não tínhamos dinheiro, demorava porque o Flamengo fazia o jogador intermediar a negociação com o clube. Quase que forçar a barra para sair do clube e vir jogar no Flamengo. Agora que o Flamengo tem dinheiro, demora porque o Flamengo sabe que os outros clubes querem tirar o máximo do Flamengo porque sabem que o Flamengo tem muito dinheiro. É o maior clube do mundo fora da Europa financeiramente falando. Então o Flamengo tem que pisar em ovos para não gastar mais do que o necessário com determinados jogadores. Então demora, gente, é normal, demora. E a gente descobre um pedacinho daqui, traz para vocês, descobre um pedacinho dali, traz para vocês. Muitas vezes a informação muda porque o mercado mudou, como é o caso agora do Dorival Júnior. Ontem eu postei 2 vídeos e nos 2 vídeos eu coloquei. No primeiro eu coloquei excelente notícia para a nação. E estava falando lá dentro que o Dorival ficaria, porque o Caio Ribeiro, ex-jogador de São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, disse, e hoje, né, comentarista da Globo, disse que estava dando uma informação que o treinador da seleção brasileira seria o Mano Menezes. Não era opinião, era uma informação.
E aí ele disse que as conversas já tinham começado. Então eu falei para vocês agora, o Flamengo tem a faca e o queijo na mão para poder renovar com o Dorival Júnior. Não há mais nada impedindo o Flamengo de renovar com o Dorival. Só que ao longo do dia de ontem, o Mano Menezes foi questionado sobre a seleção brasileira. E ele disse que a seleção não enche os olhos dele, que para ele seleção já teve o tempo dela. Ele não fica mais empolgadão, vão me chamar para a seleção, é agora, como ele ficou outrora. E foi demitido da seleção no top, no auge do trabalho dele. Isso, com certeza, decepcionou o Mano Menezes. Na hora que ele estava no ápice do trabalho dele, mandaram ele embora. Então ele pode ficar pensando que seleção realmente não é nada demais e que ele não vê a seleção com bons olhos. Ele disse mais ou menos isso ao longo do dia de ontem. Hoje, o vice-presidente geral da Confederação Brasileira de Futebol, também chamada de CBF, deu uma declaração e disse que os olhos da CBF agora estão voltados para Dorival Júnior. Pronto, o mercado mudou de novo. Tá vendo só como é que as coisas são bem dinâmicas? Ao mesmo tempo que ontem o Flamengo estava com a faca e o queijo na mão, agora o Flamengo já está ameaçado pela CBF por conta do técnico Dorival Júnior. Eu trouxe para vocês alguns dias atrás que o Flamengo ia fazer um contrato de 2 anos com o Dorival Júnior. Ontem o Júlio Miguel Neto complementou a informação dizendo que seriam 2 anos e que ao final de 2023 o Flamengo poderia demitir o treinador sem que houvesse multa. Ou o treinador poderia deixar o Flamengo sem ter que pagar nada. Então, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, quem rompeu o contrato tem que pagar para outra parte. A partir do dia 31 de dezembro de 2022, eu tô me confundindo com as datas, chega final do ano, eu fico meio doido. Ao final de 2023, aí ninguém tem que pagar mais nada para ninguém, quem quiser sair. Só que esse contrato ainda não foi assinado. Foram apenas 2 reuniões e o Flamengo ainda nem redigiu o contrato do Dorival. Pode ser que enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo anuncie Dorival Júnior. O mercado é assim. Os caras aceleram quando lhes convém. Só que com essa afirmativa do vice-presidente geral da CBF, pode ser que a CBF entre em contato com o Dorival Júnior para que o Dorival Júnior demonstre se tem interesse ou não em assumir a seleção. E aí, se o Dorival falar que tem interesse, aí o Flamengo vai perder o seu treinador e aquela calma e tranquilidade que Braz, Spindel e o presidente Rodolfo Landim estavam, vai acabar, porque o Flamengo vai ter que se coçar. E o plano B pode ser o Fernando Diniz. Acreditem, um plano B pode ser o Fernando Diniz. O Marcos Braz não dá ponto sem nó. Aquela imagem que eu mostrei para vocês dele conversando com o Juliano Bertolucci e com o Fernando Diniz não me engana. Eu duvido muito que aquilo foi ocasional. E se foi ocasional, eu duvido que o Braz não aproveitou para sondar o Diniz ali tete a tete, cara a cara. Então, tem muito rubro-negro que gosta do Fernando Diniz, inclusive meu filho. Meu filho acha que o Diniz, com o elenco do Flamengo, arrebentaria. O Vojvoda não fechou com o Fortaleza e tá dando não para geral. Já deu não para o projeto dos viceínos, já deu não para o projeto do Atlético Mineiro. Pode ser um cara que possa pintar no Flamengo, apesar de eu achar que ele ainda não está preparado, porque treinou apenas o Fortaleza. Fez um baita de um trabalho, mas ainda para mim não se credenciou, porque não pegou uma equipe grande daqui do Sudeste com pressão de verdade. O Fortaleza tem pressão, é claro que tem, mas é uma pressão mais regionalizada, mais ali no Nordeste. Tem uma torcida grandiosa que pressiona, mas até a pressão é diferente. Qual é a pressão que havia em cima do Vojvoda? Não ser rebaixado. E o cara acabou classificando para sua 2ª Libertadores consecutiva. No Flamengo, qual é a pressão? É dia a dia, maluco. Não é nem para ganhar título, não. É para ganhar o jogo do dia seguinte. Se não ganha o jogo do dia seguinte, já tem pressão. Nós já estamos em cima, porque o Flamengo não tem que ser só campeão. Tem que ser campeão invicto, de preferência. Então a pressão é diferente. Não acho que o Vojvoda está preparado para um projeto no Flamengo, principalmente se a gente vê outros treinadores que
também tinham times pequenos no passado. O Thiago Nunes foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, foi pro Corinthians e não durou 3 meses. O técnico, Ángel Ramírez, que eu vi muitos jornalistas pedindo no Flamengo, atestando que o cara era fera. E só eu falando, esse cara não manja. Time pequeno, sem pressão. Foi para o Internacional de Porto Alegre, 3 meses demitido. Então a história nos mostra que para dirigir um time do tamanho do Flamengo, o treinador tem que ter tamanho. Dorival Júnior já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil com o Santos, já dirigiu o Palmeiras, já dirigiu o Corinthians, já dirigiu clubes grandes, né? E aí, com a sua experiência toda, ele conseguiu ganhar os títulos com o Flamengo esse ano. Eu não vejo o Vojvoda com esse tipo de condições. Mas, de certo, se o que o vice-presidente geral da CBF falou hoje se confirmar, o Flamengo vai ter que começar a se coçar no mercado. E aí eu pergunto para vocês, quem seria o nome ideal para assumir o Flamengo? Dentro e fora do Brasil. Quem vocês enxergam? Vocês veem o Fernando Diniz com bons olhos para assumir o Mengão queridão? Vojvoda? Tem outros nomes? Coloquem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Eu me despeço de você pedindo mais uma vez o seu like, a sua inscrição e o seu comentário para com os demais amigos, para que eles conheçam o nosso canal e quem sabe possam se inscrever. Tamo juntos, nação! Fiquem com Deus! Tenham uma excelente quinta-feira. Saudações rubro-negras!